Olá para todos, vamos resolver agora o questionário 1 da prova 1. O primeiro problema versa sobre a equação de uma reta. Então, tem um ponto 50y, que pertence a uma reta que passa pelo ponto 5,12. Eu vou desenhar já um plano cartesiano, marcar o ponto 5,12. Essa reta possui inclinação 13 e passa pelo ponto 50y. Nosso trabalho aqui é encontrar o valor de y. Vou desenhar aqui uma reta genérica, né, que passa por esse ponto 5,12. Tem outro ponto que está nessa reta, que é o ponto 50y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar um triângulo retângulo fictício, obtido por perpendiculares a esses pontos dados pela reta, aos eixos do meu plano cartesiano. Por quê? Porque esse triângulo que vai ser construído aqui em catetos pretos, ele vai conter, como nos seus ângulos internos, o ângulo alfa, que é o ângulo que a reta azul forma com o eixo x, né? A gente sabe que a inclinação da reta azul é a tangente de alfa, né? Isso nos foi dado no problema, esse valor é 13, né? Então, aparece aqui. Como é que a gente pode calcular essa tangente de alfa usando o triângulo retângulo do desenho, né? Vou marcar aqui um ângulo preto, que é igual a mesma medida de alfa, né? A tangente de alfa nesse retângulo é igual ao quociente entre as medidas dos catetos oposto ao ângulo alfa, né? Esse cateto ele tem comprimento dado pela diferença entre as ordenadas y e 12. E o comprimento desse outro cateto, que é obtido pela diferença entre as abscissas, né? 50 e 5. Né? Então, aqui eu vou ter 45 vezes 13. Opa. É igual a y menos 12. Então, vamos fazer aqui uma conta rápida. 13 vezes... 45 é 9 vezes 5, né? Então, 13 vezes 9 vai ser 90 mais 27. Então, é 117 vezes 5. Esse é o y menos 12. E 117 vezes 5 vai ser 585. Então, o y vai ser 597. Pronto. Isso responde aqui o nosso primeiro problema. Em geral, a equação de uma reta, se você sabe a inclinação dela e sabe um ponto dessa reta, inclinação, sempre vou usar aqui a letra M, né? Então, dado um ponto genérico na reta XY, se eu repetir essa estratégia que a gente acabou de adotar, o valor de M ele tem que ser y menos b sobre x menos a. Essa fórmula dá a equação geral de uma reta de inclinação m que passa pelo ponto AB. Né? Os pontos variáveis aqui, o ponto genérico da reta é um ponto xy. Tá? Então é bom ter esse exercício em mente quando você tiver problemas que envolvem encontrar a fórmula de uma equação que passa por um ponto e tem uma certa inclinação. Então, vou voltar aqui para o meu problema, vou marcar 597. Próxima página, eu tenho aqui duas funções, uma função 6x mais 10 e a outra 4x mais 3. Eu quero compor a função f com a função g. Eu vou escrever aqui como f 6x mais 10. É uma função linear.
É bem simples, né? E a função g é 4x mais 3. Eu quero compor f com g, nessa ordem, né? E obter o valor de a mais 2b. Então, o que seria f de g de x? Isso é a mesma coisa que f de 4x mais 3. Isso vai ser 6 vezes 4x mais 3. Né? Você pode pensar aqui que esse argumento é como se fosse um x', né? E esse x' vai ter que ser colocado nessa posição, naquela fórmula da função f. Tá? Então, é 4 vezes o seu x' mais 10. Isso é a mesma coisa que 24x mais 18 mais 10, mais 28. Então, aqui o meu a vale 24 e o b vale 28. Então, o problema pede a mais 2b. A mais 2b vai ser 24 mais 56. Isso vai dar 80 para a gente. Então, como terceiro e último problema, eu tenho novamente aqui duas funções. Quer dizer, desculpe, tem uma função, né? A função f sai dos números reais sem os pontos menos 1 e 1, e que vai nos números reais sem o ponto também menos 1 e 1. Tá? Que tem essa fórmula, f de x é 1 menos x sobre 1 mais x. E eu quero compor 21 vezes essa função e a calcular essa composição no ponto 18. Eu vou obter uma fração a sobre b e quero determinar o valor de b menos a. Tá? Vou escrever aqui como é que essa função é 1 menos x sobre 1 mais x. Opa, deixa eu voltar. F de x é igual a 1 menos x sobre 1 mais x. Eu vou compor essa função f com ela própria, no ponto x. Aqui é o f de 1 menos x sobre 1 mais x. Assim como eu fiz no problema anterior, eu posso pensar que esse argumento é um x', né? Esse aqui é só um subterfúgio psicológico, e posso aplicar esse x' na fórmula da função f. Então, esse aqui é 1 menos x' sobre 1 mais x'. Né? 1 menos esse x' é 1 menos x sobre 1 mais x. E 1 mais x' vai ser 1 mais 1 menos x sobre 1 mais x. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 1 mais x, essa fração vai se converter nessa conta. Isso é... Bom, percebam que o 1 vai cancelar com esse menos 1, né? Em cima vai aparecer 2x e embaixo vai aparecer 2. Né? Isso é exatamente o x. Então aqui a gente percebeu algo curioso, né? Se eu compuser essa função duas vezes, eu obtenho a identidade. Então, o f2 de x sempre vai ser x. A gente pode repetir esse argumento e tentar calcular as composições de ordem par dessa função. O que seria compor f 4 vezes? Para a gente tentar ter um passo intermediário antes de ver qual é a fórmula geral, né? Se eu compuser essa função 4 vezes, isso é a mesma coisa que compor a função f duas vezes com a função f composta duas vezes. Isso aqui que a gente acabou de encontrar é o valor de x. Né? Então, isso aqui é f composto com f de x. E f composto com f de x, nós já descobrimos que é x. Então, se a gente compuser a função f 4 vezes, nós vamos voltar para o ponto x. Então, a função f4 é a identidade também. Esse mesmo argumento vale para a função f6, né? Ou seja, compor f6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Em geral, se você compuser a função f um número par de vezes, calcular isso no ponto x e vai obter o valor x.
Então, isso quer dizer que, quando eu aplicar f na fórmula anterior, f do f 2k de x, isso vai ser f de x. Bom, o que está no meu lado esquerdo é f composto 2k mais 1 vezes, ou seja, número ímpar de vezes. Do meu lado direito vai aparecer 1 menos x sobre 1 mais x, que é a fórmula da função, né? O que é que nós vamos fazer? Eu vou olhar aquele problema e vou trocar esse 18 por... Desculpa, trocar o x por 18, né? Então, isso aqui vai ser menos 17, tá? Sobre 19. Então, esse aqui é o meu A sobre B, tá? Daquele problema. Então, o que é que nós queremos calcular efetivamente? Queremos B menos A, né? Então, queremos 19 menos 17. Isso aqui é 19 mais 17, isso é a mesma coisa que 20 mais 16, isso aqui é 36. Então, a resposta está na letra, no item 2, né? Bom, esse enunciado tem um pequeno pecado. O ideal seria afirmar que o numerador é negativo e o denominador é positivo, tá? Vejam que aqui tem uma certa ambiguidade. Eu poderia também pensar que o A é 17 e o B é menos 19, tá? Isso aí não seria adequado para o exercício. Não forneceria uma daquelas respostas que apareceram aqui, tá? Então, tem um pequeno pecado aqui no enunciado, que é esquecer de mencionar que o A é negativo e o B é positivo, tá? Mas, enfim, conseguimos ter uma ideia geral de como resolver o problema. A ideia geral é perceber esse padrão, ou seja, compor duas vezes a função f retoma a identidade, tá? Então, em geral, se tiver um problema como esse, que pede uma composição com número alto, né, é porque provavelmente existe um padrão a ser descoberto. E esse padrão você pode descobrir com casos pequenos. Tenta compor a função f com ela própria uma vez, duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes. E daí a gente consegue inferir algum tipo de relação bacana, né? Então, vamos terminar nossa avaliação. Enviar tudo. Todos os problemas estão com a resposta correta. E aí nós vamos encerrar aqui nosso vídeo.